Bom dia a todos. Bom dia a todos também que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu vejo que a igreja tem mais pessoas, isso é muito bom. Agora vamos louvar o nosso Deus com o cantar do hino 571, Lindo País. Nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus o Rei nessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este mar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Assim como estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este belo dia que nos concede. Agora que teu Espírito esteja entre nós, abrindo nossa mente para aprender mais da tua palavra e para que possamos todos estar neste lindo país. É o que pedimos, no nome de Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. O bebê milagre. Dario e Nelan queriam muito ter um bebê, mas depois de 2 anos tentando, ela ainda não havia engravidado, e por isso eles oraram a Deus. 1 mês depois, o casal descobriu que Nelan estava grávida. Entretanto, havia algo de errado com o bebê. De acordo com a médica, a criança não estava desenvolvida e passou várias recomendações para a mãe. Nos exames seguintes, o bebê permanecia mal desenvolvido
e por isso a médica sugeriu o aborto induzido. Dario e Nelan ficaram com o coração dilacerado e oraram novamente pedindo mais um milagre. O casal decidiu ter uma segunda opinião e a nova médica disse que havia uma chance da criança sobreviver. Era o 5º mês de gestação ainda, e por isso a médica decidiu internar Nelan para tentar prolongar a gravidez. Certa noite, um jovem médico falou ao casal: "Por que estão preocupados? O mesmo Deus que parou o sol poderá realizar um milagre na vida de vocês." 2 semanas depois, a gestação estava no limite e a médica resolveu fazer o parto. O bebê nasceu com 680 gramas e foi direto para a incubadora. A situação era delicada. Em 3 dias, o peso do bebê baixou para 600 gramas e a médica estava ainda mais preocupada com uma cirurgia que ele precisava ser submetido. Nelan e Dario oraram mais uma vez clamando: "Senhor, salva o nosso filho, que ele seja um testemunho para ti." No dia seguinte, o bebê ganhou peso e durante os 3 meses seguintes, ele foi se fortalecendo até receber alta. O bebê já pesava 1,6 kg quando saiu do hospital e os médicos perceberam que havia acontecido um milagre. O bebê ganhou o nome de Nechão, que significa milagre, e o casal o dedicou a Deus para que no futuro ele trabalhe como pastor. A oferta deste trimestre irá ajudar a construir 2 igrejas na cidade que Nechão mora, em Bengaluru. Sejamos liberais. Agora vamos nos dividir, não vamos nos dividir em classe, porque a lição será geral, desculpa. Teremos a presença aqui do professor Rodrigo, que nos conduzirá nesta lição. Bom sábado a todos. Peço permissão para tirar aqui a máscara, né? Ruim em falar. Com licença. E cá estamos, no novo normal, né? Para quem não me conhece, a Emily não me conhece, mas para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo, professor ali no Colégio Adventista, aqui de Tatuí. Dou aula ali de matemática, do 6º até o 9º ano, e de física, do 9º ano até o ensino médio, para os alunos ali. Agradeço a Roberta pelo convite de estar aqui, né? E hoje está sendo um pouco corrido, né? Hoje estaremos aqui, na parte da manhã com vocês, e logo depois caminharei ali para Sorocaba, né? Na igreja onde eu congrego. Temos também uma programação especial, em homenagem aqui a 167 anos da Escola Sabatina. E, falando em Escola Sabatina, em educação, a lição desse trimestre vem falar justamente sobre isso, sobre a educação cristã. E o tema dessa semana, né, foi muito interessante, né, falando sobre, então, a lei, né, como professor. E eu leio aqui o verso, né, para memorizar. Fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. E eu pergunto agora, para que então temos a lei de Deus? Se Deus é amor, né, e Ele tem misericórdia pelos seus filhos,
Por que temos a lei de Deus? Quem gostaria de compartilhar? Para que temos a lei de Deus? Se Deus é amor, se Jesus morreu na cruz, por que temos a lei? Já pararam para pensar? A lição, ela trouxe uma frase que me marcou muito. Ela fala assim, ó: a lei não pode conceder vida aos pecadores. Qual é o propósito dela? Além de nos mostrar nossa necessidade de graça? Então, a lei teria apenas uma função negativa, existindo somente para mostrar nossos pecados. Se a lei fosse só para mostrar, né, o nosso pecado, como numa pregação, né, do pastor Bulhon, que ele fala assim que a lei é um espelho, e esse espelho reflete a nossa situação de pecado, nosso rosto sujo, que nós necessitamos, então, de uma limpeza. Então, a lei seria só para apontar os nossos pecados, para mostrar que nós precisamos de um Salvador? A lição, então, ela coloca que se fosse só isso a função da lei, ela seria triste, negativa, não teria necessidade, só para mostrar isso. Mas ela completa: a lei também existe para nos indicar o caminho à vida. Então a lei nos indica o caminho, né? Em Salmos, né, fala que a palavra lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, a lei de Deus, serve para iluminar o caminho, para que a gente saiba aonde está indo, para delimitar, né, as beiradas, para que a gente não caia, como se fosse numa estrada, aquelas grades, os guarda-reios, né, aquelas grades de proteção, para que não se perca do caminho. Então a lei, ela é, sim, como um professor que guia no caminho, que guia por essa estrada da vida. Continuando, a lição também fala do amor e do temor a Deus. O que é temor a Deus? O que é temer a Deus? É ter medo? Estão parecendo meus alunos nas aulas online, né, Emily? Né, ninguém responde tudo. Pelo menos o sexto ano responde, mas tem umas séries aí que daí fica aquele silêncio. Daí você tem que falar assim: vocês estão aí? Segundo ano, terceiro ano? Vocês estão aí? O que é temor a Deus? É temer? É ter medo? Ouvi uma voz. Respeito. Respeito. É o temor, né? Respeito. Né? Como para um juiz, né? Na faculdade que eu cursei, a reitora, né? A diretora ali da faculdade, a reitora, ela falou, apesar dela exercer um alto cargo, assim, né? Na faculdade, ela falou que tinha muito, não é medo, mas esse temor por policial. Ela contou uma história que uma vez ela era diretora de uma escola estadual e tinha um aluno ali, um mau elemento. E aí a polícia veio até a casa, até a escola, perguntar sobre o aluno, porque aparentemente ele estava envolvido em um crime. E ela falou que a presença do policial já desconcertou ela já ficou nervosa, né?
Então, a questão do temor, do medo, né? E do temor. O temor não é esse medo que muitas vezes a gente associa, mas, como a irmã falou, respeito, né? E olha o que a lição colocou aqui também. A lição falou assim que não são coisas distintas, temor e amor. Ela fala assim, que podemos e devemos amar e temer a Deus ao mesmo tempo. E ela completa a lição. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais o amamos por sua bondade. Ao mesmo tempo, quanto mais conhecemos a Deus, mais o tememos, pois podemos ver a sua grande justiça e santidade, em contraste com a nossa grande injustiça e pecaminosidade, e que somente pela graça, méritos imerecidos, não somos destruídos. Interessante, né? Então, a lição coloca que o temor é o conhecimento de Deus, é esse contraste entre a santidade de Deus, de Jesus, com a nossa pecaminosidade. Então, essa relação, esse respeito que a gente tem, é o temor. E isso é muito importante para que a gente possa, né, dando continuidade aqui à lição, ser testemunhas, né? E em Deuteronômio 31, do verso 14 a 47, Moisés, antes de morrer, ele faz umas recomendações para o povo, porque ele sabia que dali para frente ele não estaria mais comandando o povo de Israel. Então, toda aquela paciência que ele tinha, poderia o novo líder não ter, ou o povo, como ele conhecia os seus alunos, ele sabia que eles iam se desviar do caminho. Então, Moisés faz ali uma série de recomendações. E o tom de Moisés, nesse texto, parece o de um professor, se preparando para ser substituído. Ele sabia que seus alunos haviam se comportado mal, em sua presença na sala de aula, e não estava iludido a ponto de pensar que eles não se rebelariam na sua ausência. Toda a minha formação acadêmica foi em escolas estaduais, exceto o superior, né, que eu fiz em escola particular. Mas, para quem fez em escola estadual, quando vinha um professor substituto, qual era o pensamento que vinha? Posso fazer tudo o que eu quiser. O meu professor não está, esse é o substituto, ele não vai dar prova, ele não vai cobrar, ele não vai dar ponto, ele só está aqui para substituir, como figura decorativa. Moisés sabia disso, sabia que o povo ia pensar desta mesma maneira, que aquela pessoa que estava lá não era mais Moisés, não era mais a pessoa que falava com Deus, então não preciso mais obedecer. E aí, poderiam se rebelar. Então Moisés, sabendo disso, ele, ali em Deuteronômio, coloca várias recomendações para o povo. E Moisés falou nessas recomendações da lei, né? Como se fosse um ser vivo. Então ele falou da lei como se fosse algo vivo, que as pessoas, que o povo de Israel precisaria viver, precisaria estar em comunhão com a lei, de acordo com a lei, né? Então, o testemunho, né, que a gente fala, que a gente faz, mesmo sem palavras, com relação a essa lei, né, de Deus. Continuando, né, a lição também fala
sobre ser bem-sucedido. E quando a gente fala assim, bem-sucedido, a gente já vem na mente a parte financeira, a parte social, né? Então, ser bem-sucedido socialmente. E a Bíblia dá uma outra conotação ao ser bem-sucedido. Quando Moisés, então, não gosto do termo morrer, né? Apesar dele ter morrido, mas quando Moisés sai de cena e entra Josué para liderar o povo de Israel, Josué ficou preocupado, porque conhecia os alunos da classe de Moisés. Imagine então você, né, como professor, e isso aconteceu aqui, já aconteceu comigo, né, e quem já foi professor, você tem que substituir um professor que é muito querido, muito admirado, muito respeitado naquele colégio, naquela escola, naquela instituição. Você acha que Josué falou assim, estou tranquilo, vai ser fácil. Você acha que Josué pensou assim? O que você acha que Josué pensou? Quando ele tem a convocação para assumir a liderança do povo de Israel. O que você acha que Moisés fez? Podem falar, pessoal. A gente, como professor, a gente gosta de participação. Como que vocês acham que Josué encarou essa situação? Tranquilo? De boa? Não? Como que ele ficou? Né? Preocupado, nervoso. Como que você falou? Nervoso, né? E não é para ficar? Imagine um povo que viu Deus abrir o mar Vermelho, tirou eles do Egito, as 10 pragas, cuidou deles no deserto, viu tantos milagres, água saindo da rocha, nuvem que acompanhava durante o dia, coluna de fogo que aquecia durante a noite, e Moisés sempre ali com paciência. Deus queria exterminar o povo, Moisés falou, não, por favor, tenha paciência, tenha calma com eles. Moisés sempre ali, junto com o povo. Agora Josué chega, né? Nessa classe. É claro que ele estava nervoso. É claro que ele estava com medo. É claro que o peso da responsabilidade caiu sobre ele. É claro que tudo isso caiu sobre ele. Tanto é que no livro de Josué, capítulo 1, ele faz uma oração que eu acho uma das mais bonitas da Bíblia. E nessa oração acontece como que um diálogo com Deus. E aí Deus fala com Josué, né? E podemos citar ali Josué 1, verso 9, né? Ser forte e não temas nem, porque é contigo. Não tema, Josué, eu estou com você. Mas olha o que ele fala, um pouco antes, né? No verso 7, ele fala assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se deve desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido. Então, como nós colocamos aqui no começo, a lei é como se fosse um guarda-reio na estrada, né? Aquela proteção na estrada, para que a gente não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, né? Imagine que seja uma ponte muito alta, então tem que ter aquela proteção, né? Para que você não caia nem para um lado nem para o outro. Então a lei é esse professor que vai guiando, né, pelo caminho. Ou muitas vezes, né, o animal que está sendo adestrado, às vezes o adestrador vem com uma varinha, né? O animal quer ir para a direita, ele dá uma batidinha, o animal vai para a esquerda.
O animal está indo para a esquerda, ele dá uma batidinha, o animal volta para a direita e vai guiando. Então, a lei é esse professor que vai ensinando, né? Opa, posso ir por aqui, posso ir... Não, e vai guiando no caminho, né? E a lição fez uma pergunta aqui no final da terça-feira, e eu achei muito interessante. Ela fala assim, ó: qual tem sido sua experiência e aprendizado com as consequências do pecado? O que você pode contar aos outros para que talvez eles não cometam os mesmos erros? Qual tem sido a sua experiência com o pecado? Imagine então que você está num carro, seguindo numa estrada, em que tem um precipício da direita e um precipício na esquerda. Aí, você vê um buraco nessa estrada e desvia. Só que tem um precipício e você cai naquele precipício, mas consegue voltar. Qual lição que você tirou dessa situação? Opa, deveria ter desviado para outro lado, deveria ter passado pelo buraco, ao invés de me arriscar no precipício. Várias lições que você pode tomar. E a mesma coisa com a lei, né? Então, quando você cai em pecado e vê na lei, opa, errei aqui, imediatamente a gente tem que tirar uma lição daquilo, senão não vai adiantar nada. Senão a lei é só aquela coisa que vai apontar o seu erro, colocando você mais para baixo. Opa, eu errei. O que eu preciso fazer? Opa, a primeira parte já fiz. Reconheci que sou pecador. E agora eu preciso do quê? De um Salvador. De uma pessoa que vai me resgatar. Então, a lei, ela aponta o que você fez de errado, mas também aponta o que? Aponta quem pode te salvar. Que no caso é Jesus. Então ela coloca esse contraste entre a vida e a morte. Entre a salvação, que vem em Jesus, e a morte, que é a transgressão da lei. Então, se guardar a lei, a gente vai ficar bem. Nada vai acontecer conosco. Isso é verdade? Se você for um guardador da lei, fizer tudo conforme a lei, nada vai acontecer com você. Você vai ficar bem. Vai viver uma vida tranquila. Não, né? Não é assim. Conforme a gente guarda a lei, vemos na Bíblia, né, vários testemunhos, né, de pessoas que eram fiéis, mas sofreram por causa de guardar a lei. Então, a questão também, como nós comentamos na segunda, a parte do testemunho, né, vemos Ezequias, né, em Crônicas, no capítulo 31, dos versos 20 e 21, e ele fala assim, ó, o que ele fazia era reto, era bom, era verdadeiro perante o Senhor. Seja qual for o espaço da educação em que estejamos, devemos enfatizar a importância da obediência. Então, obedecer é bom, é reto, e ele colocou aqui também que é verdadeiro. Mesmo que obedecemos a lei, pareça que está tudo caindo em cima de nós, nós temos que ser obedientes, porque é reto, é bom. Então Deus, Ele se agrada quando nós obedecemos, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Vivemos em um mundo de pecado, de maldade, num mundo assolado pelo grande conflito, e nenhum de nós está imune a essas consequências do pecado, né?
Nenhum de nós está imune. Por mais que você siga todos os mandamentos de Deus, todas as leis, ainda assim você poderá sofrer algumas consequências do pecado, porque estamos imersos nisso. Então, a lição coloca aqui, ó. Não há dúvidas de que, pelos padrões do mundo, mesmo os fiéis a Deus e obedientes à sua lei, nem sempre prosperam. Pelo menos, por enquanto, prestamos um desserviço aos nossos alunos, dizendo o contrário. Então, quando nós falamos que, se você obedecer à lei, você vai ser feliz, digamos assim, próspero, a lição colocou que nós prestamos um desserviço, nós fazemos o contrário do que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? Devemos ser obedientes, devemos ser fiéis a Deus, não para ser próspero nesse mundo, mas no porvir, além da distância. Eu lembro quando eu estava tirando carta de moto, e tem uma tarefa ali que você tem que fazer, que é passar por uma rampa estreitinha, assim, né? Quem já tirou carta de moto, acho que lembra. Uma rampa estreitinha. Aí, na minha ignorância, eu achava que eu tinha que pegar a moto e olhar bem no pneu para seguir bem certinho o caminho, para não cair. O irmão está rindo, né? Mas eu achava. E o que acontecia? Eu caía. Aí o meu instrutor falou assim, viu, você está fazendo errado, você não tem que olhar aqui no pneu, olha lá na frente, o mais longe que você conseguir, mira lá, em linha reta e vai. Pronto, fui, passei no negócio sem cair. Assim é a nossa vida. Se a gente olhar aqui, ó, o agora, a gente cai, desequilibra, cai em pecado. Onde que a gente tem que olhar? Lá na frente, quando Jesus voltar, para que a gente esteja lá, juntos. Se a gente manter o foco, né, nós conseguimos passar por esse caminho estreito, né? Eu gosto muito dessa visão da Ellen White, né? A primeira visão, né, do caminho estreito, o povo de Deus caminhando rumo ao céu. Quem estava lá na ponta era Jesus. Então, o nosso foco tem que ser Ele. Se a gente olhar para cá, a gente vai sentir medo e a gente vai cair. Tem que olhar na frente. E, né, aproveitando esse momento, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, Ele é o nosso foco. Se nós olharmos para Jesus, mantermos o foco, aí nós poderemos e conseguiremos seguir por esse caminho. Então, a lei, que faz essa delimitação entre o certo e o errado, se Jesus estiver no nosso foco, a gente não vai cair na lei. E a lei vai servir apenas como guia, para que a gente, caí aqui, olhei aqui, caí em pecado. Onde que eu tenho que olhar? Para Jesus, no nosso foco. Que Deus possa nos abençoar, para que a gente consiga sempre manter o foco em Jesus. E essa lei, como um professor que guia, que delimita, né, esse caminho, possa nos ajudar a chegar na Canaã celestial. Deus nos abençoe. Em 1853, Tiago White viu a necessidade de criar uma lição, de ter algum material para que as pessoas pudessem aprender mais sobre a palavra de Deus. E ele criou uma lição, e aí surgiu a Escola Sabatina, 167 anos. Agora nós vamos ver um vídeo sobre
essa história, sobre essa tão importante instituição da nossa igreja. É tempo de agradecer, de celebrar e lembrar o quanto a escola sabatina é importante para o crescimento da igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Desde o ano de 1853, quando Tiago White, pioneiro adventista, esposo de Ellen White, organizou a primeira escola sabatina em Rochester, Nova York, o Espírito Santo vem atuando através dos estudos bíblicos, das ofertas e do evangelismo mundial. A escola sabatina está completando 167 anos de trabalho abençoado e frutífero, e você faz parte dessa história. Em 1885, as classes das escolas sabatinas fizeram sua primeira oferta para as missões. Em 1879, foi organizada a primeira filial das escolas sabatinas. E como fruto desse trabalho, muitas igrejas foram plantadas. Grandes bênçãos ainda estavam por vir. De lá para cá, as escolas sabatinas se multiplicaram por todo o mundo, contando com a participação de mais de 21 milhões de alunos, todos estudando a mesma lição a cada trimestre. Um grande exército de Deus estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Um sistema de ensino de dimensões mundiais. Considerada como uma das maiores escolas bíblicas do mundo, a lição da escola sabatina é traduzida para mais de 80 línguas. Uma história baseada em 4 razões fundamentais: para o estudo da Bíblia e testemunho, para o cumprimento da missão, para fortalecer os vínculos de uns com os outros e para ajudar as missões mundiais através das ofertas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito principal da escola sabatina é a colheita de almas. Milhares de pessoas conheceram o Evangelho e aceitaram Jesus através da escola sabatina. Muitos queridos já descansaram, aguardando a breve volta de Jesus. Outros continuam testemunhando e levando a mensagem do Evangelho eterno. Mas há um grupo especial que um dia frequentou e participou da escola sabatina e atualmente, por algum motivo, se encontra longe da comunhão da igreja. A principal celebração nesse ano será trazendo pessoas de volta para Jesus. Cada unidade de ação sendo uma unidade resgatadora. É tempo de celebração, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Faça parte dessa obra de salvação de almas para o reino de Deus. Escola Sabatina, 167 anos fazendo discípulos. Que nós possamos ir atrás dessas pessoas. Cada um de nós conhece alguém que já esteve aqui, alguém próximo de nós, que possamos orar por essas pessoas, que possamos incentivá-las a voltarem a Jesus. Agora, o professor Rodrigo fará a oração final da nossa escola sabatina. Oremos. Querido e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor nos possibilita estar reunidos numa igreja, seja ela física ou seja ela virtual, mas o Senhor nos dá esse momento para estudarmos a Tua Palavra através das lições da Escola Sabatina. Que o Senhor continue abençoando esse ministério, que possamos, através desse estudo, crescermos espiritualmente, crescermos para a Tua honra, para a Tua glória, que possamos dar testemunhos da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu amor. Agradecemos a Tua bênção, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em cada um de nós, e abençoe a Tua igreja, a Escola Sabatina, e
a toda a missão que ocorre aqui nesse planeta para salvar do pecado. Nos perdoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Louvado seja Deus pela sua presença. Para você que ainda continua nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, um forte abraço para você e que Deus também conceda a você um feliz sábado e a sua família. Hoje nós podemos notar aqui uma diferença já bem grande no número de pessoas de todas as idades, não é isso, Ed? E muitas crianças também, louvado seja Deus por isso, nós ficamos felizes e agradecidos. Na entrada ali eu até comentei com o Valdemil que eu não vejo a hora de a gente poder entrar aqui, irmão Walter, já nos abraçando, e com a Marinete também eu comentei, e sem precisar usar essas máscaras, né? Quem sabe, louvado seja Deus, para que isso não demore tanto. A minha passagem por aqui é rápida, para dizer para vocês, líderes dessa igreja, que hoje às 16 horas nós teremos um encontro aqui, uma reunião muito importante, e todos nós, líderes dessa igreja, estamos convidados, e para você que está dentro do grupo de riscos, sinta-se convidadíssimo para participar, porém não obrigado. Se você achar por medida de segurança que não dá para vir, você também está isento também, fica tranquilo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e nos conceda um feliz e ótimo sábado na presença do Senhor. Vamos agora assistir o relato dos dízimos e das ofertas. Oremos. Pai querido que habita nas mais alturas dos céus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, te agradecemos pela oportunidade que nos concede de a cada dia nós te louvarmos, te adorarmos, e porque a cada final de semana o Senhor separou este dia para nos encontrarmos aqui na sua presença. Nos ajude, ó Deus, para que nada nesta vida venha nos abalar, nos afastar da sua presença, e nos ensina, ó Deus, para que a nossa existência aqui seja de adoração ao Senhor.
aceita o nosso louvor, o nosso cântico, os nossos dízimos e as nossas ofertas, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, nós colocamos aqui diante do seu altar. E nos ajude, Pai, a muito em breve alcançarmos a nossa coroa incorruptível e habitarmos eternamente com o Senhor. Dar-nos um feliz sábado na sua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos. Entoemos agora o hino de número 321, Ao Mundo Vou Contar. Nos coloquemos em pé. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei o amor de Cristo que me salvou. Eu bem sei que crendo nele terás a paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Que meu viver a ele eu entreguei, em seu caminho Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus. Vivamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, ó que esplendor! Vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Ao mundo vou contar que sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Bom dia, amigos. Um ótimo e feliz sábado a cada um de vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo. Este é um momento assim importantíssimo, maravilhoso, o momento da oração intercessora. Mas antes de fazer esta oração, gostaria de lembrar a vocês, nós acabamos de cantar que nós iremos falar do amor deste Deus a todo mundo. Em especial, nós temos a nossa missão como igreja aqui nos nossos arredores. No dia 31, vai ser um projeto muito especial, a distribuição do livro missionário. Então, assim, você não pode ficar de fora dessa. Todos nós desejamos nos encontrar com Jesus, devemos nos envolver neste projeto maravilhoso. Na saída, cada família vai receber o livro para que você possa estudar com seus filhos, com a família, para que a gente possa sair e entender daquilo que nós estamos levando ao nosso semelhante. Neste momento, convido você,
fechar os seus olhos e vamos mais uma vez orarmos ao Senhor. Nosso amado Deus, querido Senhor que estás nos céus, aqui se encontra, ó Deus, os teus filhos, pessoas queridas que estão aqui neste lugar, na tua igreja, com um propósito de adorar e louvar o teu santo e bendito nome, ó Deus. Maravilhoso Pai, nós também queremos te pedir que a graça e o sangue de Jesus possa lavar o nosso pecado, lavar o nosso coração, transformar a nossa vida, para que verdadeiramente possamos nos envolver na tua missão, permitir que a tua palavra nos ajude, nos ensine, para que possamos transmitir da melhor maneira as tuas verdades e que muitas outras pessoas, ó Deus, possa vir te adorar neste lugar, mas de maneira muito especial possa se preparar para encontrar com o Senhor Jesus naquele grande dia, Senhor. Nosso amado Deus, o nosso querido pastor Carlos vai aqui repartir a tua palavra. Mais uma vez, que o teu santo e bom Espírito, ó Deus, o use, que esta mensagem desta manhã, tudo que irá ser feito aqui, possa ter um propósito de honrar e glorificar o teu nome. Nos dê a tua paz, nos conceda o perdão dos nossos pecados, pois tudo nós rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Feliz sábado, que alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã, mais do que tudo poder rever muitos que tínhamos tanta saudade, mas agora, graças ao bondoso Deus e diante das flexibilizações, nós já estamos tendo essa oportunidade. Tudo indica que para a segunda quinzena de novembro, a gente vai conseguir essa flexibilização de maneira um pouco mais abrangente ainda. Mas que bom que você está aqui nessa manhã de sábado. Louvado seja Deus, porque o Impacto Esperança está chegando. Como bem disse o Gilmar, vocês receberão dessa literatura. Aqueles que ainda não leram vão ver que espetáculo. Quantas histórias e testemunhos maravilhosos que edificam a nossa vida e irá edificar a vida de muitos. Para aqueles que quiserem também, no canal PR Carlos Martins, todas as quartas-feiras nós temos abordado cada capítulo do livro. Se você ainda não viu nenhum, você também pode assistir, e nós vamos terminar na sexta-feira que precede o nosso impacto, assim você pode acompanhar também tudo aquilo que está registrado nesse livro. Queridos, no ministério pastoral há muitas coisas que nos alegram. E dentre todas elas, uma, de maneira muito especial, me traz muito contentamento, é o chamado dedicar filhos ao Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não tem por costume realizar o batismo de crianças, porque ela entende que a criança ainda ela não tem maturidade suficiente para compreender o que Cristo fez por elas na cruz do Calvário e tomar a decisão pelo batismo. Em razão disso, seguindo as orientações de Deus em sua palavra e o exemplo do próprio Cristo Jesus, as crianças são levadas ao templo, à casa do Senhor, para serem dedicadas ao Senhor. E eu gostaria hoje de fazer a dedicação da Lorena. E eu queria perguntar se a Lorena pode vir aqui à frente nesse momento para dedicá-la. Olha só.
Ah, a mamãe está vindo junto, a família. Os familiares poderão estar conosco, a gente pede só mais um certo distanciamento aqui à frente. E eu acho interessante estar vindo a Dorothy, com a Lorena, o Francisco, o Samuel, podem vir aqui. E quando eu fiz a pergunta, Dorothy, se a Lorena pode vir aqui à frente, foi de caso pensado. E quando eu citei só Lorena, é para ver se ela só poderia ver até aqui, né, Francisco? E a gente viu que não tem como. Ainda mais dormindo, que gostoso. Ela está dormindo dentro da casa do Pai. Mas... se o senhor falar Francisco, ninguém vai saber quem sou eu. Ah, entendi, tem essa. Vocês não me avisaram no dia que eu estava na casa de vocês. Estão todos procurando. O Richard, o segundo nome. Ok. E por que eu fiz essa pergunta? Porque assim como a Lorena precisou do auxílio de vocês para virem aqui, a Lorena vai precisar do auxílio de vocês para continuar nos caminhos do Senhor. E eu gosto dessa parte de sempre firmar um compromisso diante de tantas testemunhas, amigos, irmãos, familiares que aqui estão. Me permita dar as costas, querida igreja, mas Richard, então, Richard, Samuel, Dorothy, diante desta igreja e diante de Deus, podemos ter a confirmação de vocês que vocês farão tudo o que for necessário para que a Lorena trilhe os caminhos do Senhor? Amém, igreja? Agora, diante desta família querida, querida igreja, amigos, familiares que aqui estão, esta família pode contar com a ajuda de vocês para que a Lorena continue nos caminhos do Senhor? Sim, amém. Departamento infantil, diáconos, diaconisas, professoras, tudo isso é muito importante nesse processo. Eu gostaria de fazer uma leitura de um versículo que é muito propício para um momento como esse. Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Algumas coisas interessantes, 3 delas que eu gostaria de chamar a atenção de maneira bem objetiva. Primeiro, a palavra ensinar diz respeito à palavra dedicar, consagrar. E na Bíblia toda, esta palavra é utilizada no que diz respeito a um lar, uma casa, e a casa do Pai. É apenas nesse texto que ensinar, educar, consagrar, dedicar, diz respeito à educação de crianças. É algo grandioso. E mais do que isso, a mesma raiz da palavra ensina, dedica, consagra, também diz respeito à palavra disciplinar. Porque a disciplina ela faz parte de um contexto de pais que amam filhos e querem o melhor para a vida deles. E o terceiro e último aspecto, a palavra andar diz respeito ao agir. Aqueles que são consagrados a Deus, aqueles que são dedicados ao Senhor, com amor, disciplinando, vão agir como filhos amados de Deus. O Samuel, fica tranquilo, Richard, que eu estava lá com vocês, é vitalidade, é vigor, tranquilo, né, Samuel? Tudo certo? Samuel, ele não para mesmo, e isso aí é vitalidade. Para a criança, isso aí é importante. Então, fica tranquilo quanto a isso. Sendo assim, diante destes conselhos, nós iremos, nesse momento, fazer uma oração dedicando a Lorena. Não sei se ela vai acordar, se ela vai chorar. De repente, a gente vai ver a gargantinha dela se vai ser boa para louvar a Deus aqui para nós, logo em breve. Mas nós vamos nos ajoelhar, e eu trouxe até o meu álcoolzinho, porque a gente não deve estar
ajoelhando, mas aqui a gente vai fazer todo desinfetando aqui, pelo menos, porque é um momento muito especial. E agora a gente teve essa flexibilização um pouco maior, mas a gente vai seguir todo um processo. Então nós iremos nos ajoelhar, a igreja permanece como está, e após então a oração, nós vamos convidar, que teremos uma canção especial para esse momento, teremos um vídeo expressando todo o desenvolver da Lorena, e nesse ínterim estaremos também entregando um material todo especial. Ah, que legal! Através do Ministério da Criança, pela Jéssica, após essa oração. Eu vou pedir, Richard, se você consegue segurar para mim o microfone. Querido e eterno Deus, carrego em meu colo, nesse momento, esse presente tão especial que o Senhor concedeu ao Richard e a Dorothy. A Lorena veio para alegar esse lar, e junto dela, a alegria tem contagiado os familiares, e por consequência, a nós também, a tua igreja. Louvado seja teu nome, porque esse casal tomou a melhor decisão de todas, que é seguir o exemplo de Cristo Jesus, trazendo o seu tesouro até a tua casa com o propósito de dedicar. E é por isso, como ministro do teu evangelho, nesse momento, dedico a Lorena. E assim como ela está em meus braços, Pai, que os teus onipotentes braços possam segurá-la e possa guiá-la no caminho em que deve andar até que Cristo volte. Que uma bênção especial seja dada aos pais, familiares, amigos, à nossa igreja, para que juntos possamos contribuir para que ela possa fazer parte desta herança eternal. Tudo isso nós lhe rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento, eu quero convidar quem irá cantar. E enquanto vem, quero convidar também a Jéssica, representando o ministério. Enquanto eles estão vindo e vai ter a música, eu vou dar uma caminhadinha pelo centro da igreja, para que você possa contemplar mais de pertinho um pouco a Lorena.
Como expressar em uma voz, uma palavra, uma canção, esse momento especial de emoção no coração? Se nota a perfeição aqui em um milagre que nasceu, uma flor com brilho especial e um aroma angelical. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Nesse momento especial, vou dedicar o que nos deu, pois quero um dia entregar, juntos no céu poder morar. Eu sei que logo vai crescer e um adulto se tornar, mas eu darei o meu melhor e meu bebê sempre terei. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Se preciso for, darei minha vida por amor. O dom maior que Deus me deu, pois é tudo para mim. Sim, foi um presente de meu Deus. Prometo amar e cuidar. Seus olhinhos nos revelam o poder do seu amor. Te peço, bom Deus, sabedoria, pois meu caminhar dedico a ti. Te agradeço pelo presente que nos deu. Te agradeço, pois o meu bebê nasceu. Louvado seja o nome de Deus pela linda canção. Nós iremos entregar o certificado de dedicação, bem como um certificado de recebimento preparado de maneira tão linda do hall do berço, bem como a Bíblia, onde o pezinho da criança da Lorena já está carregado, e ainda a líder do departamento trouxe mais um mimo para a Lorena. Enquanto nós vamos entregar, eu gostaria, pelo menos para registrar, de maneira breve, mas que os familiares viessem aqui à frente para a gente ter essa foto, para termos esse registro. Então, os familiares podem vir para que a gente possa registrar esse momento. Já tem muita coisa aí, quer que eu deixe? Isso, já pode.
Ok. Que Deus abençoe grandemente vocês, querida família, no apoio do crescimento e desenvolvimento da Lorena. Parabéns pelo departamento, pelo cuidado, pensar em todos esses detalhes para que possam se sentir acolhidos e recebidos em nossa igreja. Que Deus abençoe grandemente vocês e contem com o nosso apoio para que a Lorena possa logo em breve estar conosco nas mansões celestiais. Podeis vos assentar, agradeço a companhia e presença de todos vocês. Foi mais o susto, os anjos do Senhor já estão atuando, graças a Deus. Para quem é pai sabe quantas coisas acontecem e a gente vê só pela mão de Deus mesmo. E aqui a gente teve de maneira muito clara também essa proteção. Estas são as batalhas, queridos. Todos nós, em todos os instantes, precisamos ter consciência dessa batalha. Seja quando eu sento para relaxar no sofá da minha casa, diante daquilo que eu coloco, diante dos meus olhos, seja quando eu me sento para me alimentar, seja tipo de conversa que eu tenho, as amizades que eu tenho, temos que entender que estamos em meio a um grande conflito. E nesse processo todo que estamos vivendo, nós temos tido muitas vezes a alegria de vermos famílias cada vez mais unidas, se dedicando a Deus. A gente também se preocupa. Nesse momento pandêmico, estive atendendo muitos pedidos do nosso ancianato, do distrito. A gente não parou para atender lares também, que nos foi passado, que chegou até a mim. E a gente sabe que precisamos mais do que tudo para conseguirmos forças de orientação de Deus, estarmos envolvidos. Minha família também passa por estas situações, meu sogro, minha sogra, minha mãezinha. A cidade dele está começando agora, nós começamos, lógico, de maneira reduzida em julho, mas eles estão começando agora a abrir as igrejas. Mas assim, me alegra quando converso com minha mãe, ela diz: filho, já estou na segunda leitura do ano bíblico, como isso tem me feito bem. Porque ela não tem costume de TV, Novo Tempo, ela escuta pelo rádio, mas ela tem estado com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. Eu achei interessante uma família que estive, em que eles disseram assim: pastor, graças a Deus aqui estamos mais unidos do que nunca, porque a gente sabe que vai ter um dia que não vamos ter nem a igreja para regressar, para retornar, mas a gente está preparado. Diante disso, queridos, eu gostaria de trazer um tema especial para vocês nessa manhã, que fala sobre discipulado. Como seguidores do Mestre, eu e você somos chamados para sermos discípulos. A escola sabatina, nós temos feito aí a coalizão de muitos temas e assuntos. Hoje foi aniversário da escola sabatina. Nós vimos a importância do trabalho realizado nesses 167 anos, mas nós também poderíamos dizer que nesse período pandêmico, o trabalho que um dos nossos departamentos, a ASA, esta assistência social, fez um trabalho maravilhoso para a nossa localização, para nosso distrito, para a nossa cidade, para o nosso estado. E até eu gostaria de trazer aqui alguns dados a respeito desse discipulado, porque como igreja de Cristo, nós temos que revelar, através da ação, o quanto a nossa igreja se preocupa com o próximo. E a igreja, deixa eu ligar aqui, para a nossa união nesse período pandêmico,
ela entregou cerca de 45 mil cestas básicas, mais de 400 mil quilos de alimento, mais de 150 mil peças de roupas e calçados, mais de 15 mil marmitex, cerca de 10 mil máscaras distribuídas e 12 mil litros de álcool em gel. A igreja adventista entende esse chamado, que nós precisamos, através da ação, revelar quem é o nosso mestre, Cristo Jesus. Eu acho muito bonito, embora vou explicar, seja um mito difundido que conta a história de um termo chinês, mais ou menos assim a pronúncia, Yuji. E por que eu falo um mito? Porque muitos têm difundido que isso significa para o chinês como sendo a palavra crise, formada de um ideograma composto de 2 ideogramas, que seriam 2 palavras, perigo e oportunidade. E muitas pessoas têm explorado isso de maneira tão linda, porque diante dos perigos, nós temos as oportunidades para vermos os milagres de Deus. Mas alguns linguistas, estudando a respeito disso, chegaram à conclusão que esse é apenas um mito, porque não significa isso os ideogramas, mas sim momento crucial de perigo. Embora talvez toda essa simbologia não seja uma realidade pelos linguistas, mas para nós cristãos nós temos que entender que é sim, diante dos momentos cruciais de perigo, uma oportunidade para que Deus possa trabalhar de maneira grandiosa em nossa vida. Eu gosto de uma frase que diz assim: crise vai, crise vem, para saber quem é quem. Quem fomos, quem temos sido. Diante desse momento todo, eu espero que você tenha chegado a uma conclusão, que somos discípulos de Cristo. Os discípulos andaram por 3 anos e meio com o próprio Mestre Jesus Cristo. Eles viajaram juntos, conversavam juntos, comiam juntos, participaram de milagres juntos com Cristo, mas eles também sofreram juntos, enfrentando tempestades juntos, agressões juntos, desprezo juntos, tensões, fome e cansaço juntos. Mas tudo isso foi para um propósito: prepará-los para essa missão da pregação do Evangelho, para que Cristo volte e a gente possa ter uma eternidade feliz ao lado dele, sem mais sofrimento, sem mais distanciamento, sem mais crises. E é por isso que eu gostaria de destacar 3 pontos que eu e você precisamos sair daqui hoje entendendo. Qual é o poder de um discípulo? Qual é a missão de um discípulo? E qual é a característica, aquilo que revela qual é a identificação de um discípulo? Qual é o poder de um discípulo? Convido você a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 1. E aqui acrescento que nessa semana, já não no virtual, no presencial, tive a alegria de estar com os nossos anciãos, que tínhamos tido só os contatos virtuais e com um ou outro presencial, mas pudemos nos reunir, ver os pontos que precisamos para esse final de ano fazer a diferença, para que como igreja possamos ter um fervor, uma fé inabalável. E foi muito gostoso ouvir todos eles, e aproveito o ensejo também para comunicar à igreja. Já há algum tempo pelo virtual passei essa orientação, mas para a igreja devo ter falado em um domingo aqui, mas como nosso distrito dá essa facilidade, cada semana após a minha estada aqui no sábado,
é a semana em que eu dedico para visitações daquela igreja. É lógico que a gente acaba visitando todo o distrito, muitas vezes na semana referente a uma igreja, como a semana mesmo que passou, tive a alegria de estar com a Natasha, com o Jonas, que gostoso foi, com o Richard, com a Dorothy, mesmo sendo daqui, com o Gilmar, mas uma regra mais geral, significa que essa semana próxima, a minha dedicação maior é para a nossa igreja. Então eu peço sempre para que você procure um ancião, a mim mesmo, aqueles que estão precisando, querem uma visita, já deixem marcadinho. No domingo eu já tenho feito todo o itinerário da semana e com muito prazer eu estarei com vocês. Bom, você encontrou? Convido você a fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, rogamos ao Senhor nesse momento, que a bênção do Senhor nos alcance nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tivemos a oportunidade de dedicar a Lorena e já pudemos ver a teu livramento, a tua proteção, mesmo diante dos desafios. Rogamos ao Senhor que nada roube mais a nossa atenção, mas que o contentamento do Espírito inunde o nosso coração. Tudo isso te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu gosto muito desse texto e da forma abordada pelo presidente da nossa divisão sul-americana, pastor Ayrton Killer, onde ele diz que primeiro eu preciso ter comunhão com Deus para receber o poder, receber a unção do Espírito para o cumprimento da missão. Primeiro o poder, para cumprir-se a missão. Agora o poder. Nós fazemos parte de uma geração midiática, hollywoodiana, e muitas vezes poder está atrelado ao que a gente vê dos heróis em quadrinhos, heróis que são promovidos por Hollywood, tendo poderes. E eu acho interessante uma das matérias que nós estudamos no teológico, chamada pneumatologia, que estuda o Espírito Santo, o poder do Espírito. Eu cheguei, diante de todo o estudo, acabei cunhando uma frase que para mim é extremamente valorosa a respeito desse poder. O poder do Espírito se dá, não a quem busca obter, mas a quem deseja servir. Vou repetir. O poder do Espírito Santo se dá, não a quem busca obter, mas a quem deseja servir. E eu explico. Porque no próprio capítulo 8 de Atos, teve alguém que queria apenas obter esse poder, um mágico, Simão. Ele estava disposto a pagar para receber esse poder, obter esse poder, porque na realidade o que ele queria era se aparecer, realizando aquilo que os discípulos faziam. O poder do Espírito se dá a quem deseja servir, porque servir o meu próximo, me preocupar com o meu próximo, atender o meu próximo, esse é o poder do Espírito Santo, é o poder do amor, o amor de Cristo, onde eu zelo e me preocupo com o meu próximo. E quando existe esse poder, que está relatado no capítulo 2 de Atos, o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito. E quando isso acontece, queridos, conversões se tornam realidade à nossa volta. O texto diz que cerca de 3.000 pessoas tomaram a decisão ao lado de Cristo, e isso foi se potencializando. Imagina Igor chegar hoje na igreja, mais 3.000 novos membros aqui no Inocop. Seria uma bênção, sim ou não? Sim! Esse é o poder da ação do Espírito Santo. Mesmo nesse momento pandêmico, queridos, quantas pessoas eu tive a alegria de conhecer e tive a alegria de participar, de continuar os estudos bíblicos, mesmo virtualmente.
Tive a alegria de batizar uma família toda que estudamos pelo virtual, mas se batizaram. Tivemos a Maria Eduarda aqui, estudamos, a igreja tinha estudado com ela, preparado, eu estudei com ela no virtual, se batizou. Tivemos 7 pessoas nesse processo de dificuldade, de limitações, que desceram as águas batismais. Eu tenho certeza que teremos muitas ainda ao longo desse ano. Por quê? Porque o discipulado ele não para, mesmo com as limitações, e quando eu me envolvo, queridos, eu acabo me tornando cada vez mais semelhante ao Mestre. Você pode avançar comigo no capítulo 2 de Atos. Os versículos 42 ao 47 fala como os discípulos viviam. E é interessante notar que o versículo 46 diz assim, que diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que coisa tremenda! Entendendo que o poder de um discípulo vem do Espírito Santo, eu preciso entender que a missão de um discípulo é o serviço social. É estarmos com os nossos, seja familiares, pessoas mais próximas. É dito que eles conviviam juntos, eles viviam revelando algo tão maravilhoso, essa generosidade. Capítulo 4 de Atos, versículo 34 em diante, olha o que é dito. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E ainda é dito, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olhando para isso, para nós até é um tanto quanto difícil imaginar muitas vezes, porque envolvidos pela nossa geração imediatista, consumista, capitalista, a gente às vezes tem dificuldade de entender, mas a partir do momento que eu me achego a Cristo Jesus, a generosidade, a solidariedade toma conta do nosso coração, que a gente começa agora a viver pelo nosso próximo, a revelar ao nosso próximo aquilo que Cristo fez por nós. É lógico, com equilíbrio, não estou dizendo para sair vendendo nada, não é isso. Mas muitas vezes a gente pode, ao invés de adquirir algo, ganhar alguém para Cristo Jesus. O nosso tempo, Deus quer que eu e você possamos cuidar de pessoas que fazem parte desse grupo vulnerável. Que eu e você possamos tirar muitas vezes o consumismo, o capitalismo, o egoísmo e termos em nós o altruísmo revelador de Cristo. Por quê? Porque eu entendo que o poder do discípulo é a ação do Espírito Santo em minha vida. Ação essa, poder esse que me ajuda a amar o meu próximo e a servir o meu próximo. E quando eu sirvo, eu entendo a missão do discípulo, que é generosidade, solidariedade. E quando isso acontece, o terceiro aspecto e o último, eu sou identificado como discípulo. Vá comigo ao Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículos 34 e 35 dizem assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros.
Nisto conhecerão quantos? Todos, que sois meus o quê? Discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é a orientação de Deus, o próprio Jesus disse isso. E quando ele disse um novo mandamento, de certa maneira é sim um novo mandamento. Por quê? Porque ele intensificou aqui a base do amor. Não era mais amar o próximo como a si mesmo, mas agora era amar o próximo como ele nos amou. E quando isso acontece, aí então revelamos, teremos a compreensão de carregar a identificação de um discípulo. Jesus Cristo largou o seu trono de glória, toda a sua majestade veio a esse mundo. Você conhece a história, nascendo num estábulo. Em sua dedicação foram oferecidos 2 pombinhos, a oferta da classe social mais pobre. Ele entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado. Ele tomou a sua última ceia com os discípulos em um cenáculo, em uma sala emprestada. Ele foi morto e foi sepultado em um sepulcro emprestado. O que ele tinha de mais precioso, as suas vestes, foram sorteadas, morrendo pobre e nu, mas para nos deixar um exemplo tão grande de altruísmo. Provérbios 19, 17 diz assim: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele os recompensará. Provérbios 14, 31 é dito: oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Cerca de 2000 anos atrás, quando esse mundo estava num momento tão caótico, num cenário de sofrimento, a humanidade sufocada pela maldade, surge então Cristo Jesus para transformar a vida deles. Mas hoje Cristo nos chama como seus discípulos para cumprirmos com esse legado que Ele nos deixou. E a Igreja Adventista, entendendo isso, ela tem cuidado. Ela tem cuidado para que eu e você possamos ajudar estas pessoas que se encontram num estado de vulnerabilidade. E todo ano a igreja ela tem um projeto com uma finalidade: ajudar o meu próximo, revelar meu discipulado. E esse projeto, ele tem como propósito testemunhar do amor de Cristo. Um projeto chamado Recolta. A recolta tem como propósito ajudar o meu semelhante. Recolta não é levantar recursos do meu bolso para ajudar o semelhante. Recolta é o testemunhar e falar e compartilhar para as pessoas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se preocupa em levar o pão da vida, o pão espiritual, mas também o alimento físico, a oportunidade, a solidariedade. É por isso que na carta de João é dito: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas com ações e em verdade. E para honra e glória de Deus, a Igreja do Inocope tem contribuído com essa obra, com essa missão. Muitos fizeram parte aí desse trabalho social, de levar alimento físico ao faminto, de trabalhar com os carentes, contribuíram. Eu tinha falado com a Zalina, ela disse que para o grupo todo vir falar: não, pastor, não precisa. Mas a ASA, ela tem sido dirigida por uma equipe. Isalina, pelo menos você vem aqui com o Antônio, o esposo, juntinho. Não precisa falar nada, pronto, combinado? Mas representando o trabalho que tantos outros participam.
A gente sabe que a Beth, o Valdemil também, a Margarida, o Antônio, são muitos os que participam desse projeto, como outros da igreja, que fizeram parte desse trabalho tão lindo, que foi a distribuição, o sopão, esse contato. A igreja, ela ajudou também, até mesmo na construção de um lar, para uma família ter a sua habitação. A Isalina e o Antônio estão representando, não vou pedir para falar, tá, Isalina? Combinado? Mas eles representam esse grupo. Para vocês terem uma ideia de um relatório que já foi arrecadado 1.080 quilos, 496 peças de roupas, 210 pares de sapato, 5 caixas de remédio, 2 botijões de gás, um armário, um fogão, uma geladeira, cama de casal, cama de solteiro. Foram realizados 2 bazares. São muitas coisas aqui, prateleiras, cadeiras, são muitas coisas, sem contar um relatório que iremos prestar no final do ano, com que a igreja fez mais do que nunca de maneira direta nessa pandemia, por entregas de cestas básicas. Foram mais de 100 cestas em torno de quantos quilos? A ASA vem aí distribuindo as cestas. Nós estamos, em média, com quase 1.000 quilos de alimentos distribuídos até agora, até o mês de outubro. Muito obrigado, casal. Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito à frente, pelo envolvimento da igreja. Tem uma foto ali, podem se assentar, assim vocês não ficam tanto tempo para me dar bronca depois aqui na frente, mas a gente vê ali o Igor, nosso líder jovem, que nos ajudou também aí, chamando o pessoal. Valdemar, lá, o nosso piloto de fuga com a sopa, foi devagarzinho para não vazar a sopa no carro. O cara conhece. E tudo isso com o propósito de ajudar as pessoas, queridos. Nós, como igreja adventista do 7º dia, precisamos entender que somos chamados para discipular, para revelar o amor de Cristo pelas pessoas. E a Recolta tem como esse propósito. A igreja adventista tem ajudado mais de 400 crianças, e por extensão as suas famílias. Nós temos 4 núcleos. Um deles, Araçoiaba da Serra, está aqui pertinho, fez parte do meu antigo distrito. Eu pude acompanhar as famílias, estas crianças. A gente sabe da luta deles, dessa base que muitas vezes essas crianças não têm, mas que a igreja adventista tem ajudado não só com o pão físico, mas com a educação, com o direcionamento acadêmico. Alguns que estão na faculdade, se formaram na faculdade por esse trabalho da Recolta. Mas eu volto a dizer, Recolta, queridos, é o meu primeiro ano nesse distrito. Não sei como foram os anos passados, mas Recolta não é pensar no que eu vou tirar do bolso para ajudar. Posso? Fica a teu critério. Mas o propósito da Recolta é testemunhar o que a igreja tem feito em prol das crianças, das famílias necessitadas. E a nossa igreja tem feito um trabalho tão lindo, e nós precisamos continuar esse discipulado. Precisamos continuar a falar do que Cristo fez por nós. Todos os anos, esses núcleos têm cumprido com sua meta, e na pandemia não foi diferente, distribuindo cestas, equipamentos de higiene, máscaras. Eles fizeram um trabalho tremendo com estas famílias. Como as crianças não iam até o núcleo, eles iam até a casa das crianças, fazendo este trabalho. E como igreja nós temos que continuar esse legado, e todo ano nós temos um alvo a ser alcançado. E para esse ano de 2020, o nosso alvo é R$ 2.223. Volto a repetir, não é tirar do bolso, mas é explicar para as pessoas o trabalho da igreja e permitir que elas possam participar. Porque muitas vezes eu e você não vamos ter tempo de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de contribuir com todas as frentes de trabalho, mas muitas vezes eu posso, com os meus recursos, fazer com que estas frentes se tornem realidade. De maneira pessoal, por membro, qual é o nosso alvo? Será R$ 35. Se a gente colocar
O prazo, que até o dia 12 de dezembro, significa que diante das 8 semanas que temos pela frente, os 8 sábados seguintes que temos pela frente, dividir o nosso alvo, chegaríamos a um alvo semanal de R$ 4,30. Mas eu creio que a gente pode fazer muito mais do que isso. Mas eu preciso fazer semanalmente, eu preciso testemunhar, e é por isso que você vai receber um envelope com um folder explicando todo o projeto, tudo que a igreja tem feito, para que as pessoas entendam que a igreja adventista, como discípulos de Cristo, se preocupa com todo. Levar o pão espiritual, sim, mas o emocional, o físico, também tem procurado ajudar. E como pastor dessa igreja, que procuro me envolver com tudo que posso e que me dá a possibilidade, eu quero lançar um desafio para a igreja. Se a igreja do Inocop alcançar pelo menos 85% do nosso alvo, os 15% eu entro para a gente alcançar esse alvo, cujo valor, recurso, volta 50% para a nossa própria igreja, para a própria ASA poder ajudar nossas famílias e ajudar o nosso envolto da igreja. Mas eu preciso que você se envolva, assim como estou me envolvendo. Só que a minha porcentagem, eu só vou dar nas igrejas que alcançaram pelo menos o desafio colocado. Eu tenho certeza que se nós alcançássemos R$10 semanais, a gente já conseguiria superar esse alvo. Mas seja alcançando 85%, passando dos 85%, 15% eu entro com a igreja. Talvez você imagine que é pouca coisa, mas isso é para o distrito. E eu colocando o alvo de todas as igrejas que eu tenho, eu estou correndo atrás para alcançar, porque a minha meta não é R$35, mas é cerca de R$1.500. Mas eu terei a alegria de contribuir, vendo a igreja abraçando e entendendo esse chamado de Deus. Queridos, eu gostaria de ver as mãos daqueles que vão se colocar à disposição de falar do projeto da igreja, e não que você vá ter êxito nisso. A minha proposta maior é que você testemunhe e fale do que a igreja de Deus tem feito. Eu gostaria de saber de quantos aqui vão sim se comprometer para falar desse projeto da recolta com o interesse e propósito de ajudar o nosso próximo. Quantos? Quantos? Ok. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou terminar com uma oração. Nosso horário avançou um pouco, mas nessa oração eu quero pedir para que Deus coloque nome de pessoas que eu poderei falar do projeto da igreja e dar a elas a possibilidade de contribuir. Eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos orar a Deus. Aos nossos queridos internautas que nos acompanham, Deus te chama também para esse projeto tão lindo, porque Cristo Jesus, quando aqui esteve, além de pregar o Evangelho, Ele vivia o Evangelho. Ele era generoso e solidário, e isso impactava a vida das pessoas. Que você faça parte desse programa também. Fechemos nossos olhos, oremos a Deus, Pai querido e Deus de amor. Obrigado porque o Teu Filho, quando aqui esteve, nos mostrou de maneira completa o propósito da Tua igreja aqui nessa terra. Nesse momento tão difícil que vivemos e que ainda estamos vivendo, a Tua igreja, através da ajuda de tantos irmãos, pôde fazer a diferença na vida de muitos que não tinham sequer o que comer em casa. Mas esse legado continua, e nós, através desse projeto, podemos e poderemos
contribuir para que mais pessoas que vão receber das bênçãos e pessoas que vão ajudar contribuindo com as suas finanças para que outros sejam abençoados, serão abençoados por conhecer esse projeto e o trabalho da igreja. Ajuda-nos a nos envolver com isso, porque nessa terra não há nada que iremos levar para o céu, apenas o nosso caráter. Ajude-nos a sermos solidários e altruístas. Derrame sobre nós o poder do Teu Santo Espírito, que é o poder do amar o próximo. Ajude-nos a entender essa missão. E nessa missão, a recolta, ela se enquadra, para que as pessoas possam identificar em nós que somos discípulos. Que nesse momento, Teu Santo e Bom Espírito coloque na mente dos Seus filhos nomes, pessoas, as quais poderemos testemunhar do que nossa igreja tem feito para que o Teu nome seja exaltado, para que crianças e lares possam ser ajudados e que a nossa vida espiritual possa ser edificada. Tudo isso nós Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Nós pedimos que ainda exista aquele cuidado para não existir aglomeração na saída, que os últimos bancos possam saindo aos poucos. Você vai receber o livro missionário, este envelope também, e eu estarei à porta para dar um tchauzinho, mas para poder cumprimentá-los. Deus abençoe a todos vocês.